Bom, estamos aqui mais uma vez para levar para vocês que nos honra assistindo aí os nossos pequenos vídeos, que tem como tema levar a doutrina espírita na sua mais pura verdade a todos vocês. E é com mais, digamos assim, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para levar para vocês esse pequeno vídeo. Contamos com a inspiração do alto para passar para vocês. Hoje a gente quer comentar um pouco mais sobre tanatofobia. Para quem não sabe, é o medo da morte. E vamos falar também que uma das questões do medo da morte é de que isso cause um trauma para a gente. E a gente sabe de muitas histórias que traz traumas. Vou citar um exemplo. Uma vez tinha uma pessoa que, ao andar pela rua, ela viu uma pessoa com um isqueiro na mão riscando para acender um cigarro ou qualquer coisa, e ela entrava em pânico. E numa retrospectiva de vidas passadas, voltando ao seu passado, então soube-se que essa pessoa tinha morrido queimada numa torre. Então ela trouxe esse trauma com ela. E falando sobre tanatofobia, que é o medo da morte, e a gente vai citar também um pouco sobre a questão do esquecimento. E como a gente está falando do trauma, a gente vai ver como que o esquecimento contribui tanto na vida da gente, porque é tanta coisa que a gente passa e o esquecimento nos ajuda, como se a gente recomeçasse sem trauma, sem problema. Então o esquecimento também é uma coisa fundamental nas nossas vidas. Hoje eu estou aqui, vocês que já me conhecem, Meu nome é Valdomiro, também conhecido como Bill, e eu quero apresentar para vocês também aí o nosso companheiro de luta. Está aqui o Luizinho. Luizinho também é uma pessoa que tem um vasto conhecimento e vai passar para a gente hoje também os seus conhecimentos. Então, a gente agradece aí a você que sempre nos honra assistindo o nosso vídeo. E eu já vou cutucar o Luizinho aqui sobre tanatofobia. Vamos lá, Luizinho, falar sobre medo da morte. O que você pode passar para as pessoas aí? Bom, antes de mais nada, queria falar que eu estou aqui com o Bill. Meu nome é Luiz, tal. Eu queria agradecer também ao Valdir, que está fazendo esse vídeo, filmando para vocês, Ele vai postar na internet, o pessoal vai poder acompanhar, E ele também, na medida do possível, também participa junto conosco. Bom, tanatofobia, primeiro, vamos falar da definição, para todo mundo saber o que se trata, que é o medo da morte, que nem o Bill falou, traduzindo em palavras simples. Esse medo da morte, apesar da gente estar debatendo aqui à luz do Espiritismo, necessariamente não é tema do Espiritismo, é tema até às vezes das ciências comuns, convencionais. Existe uma área da medicina que fala sobre isso também, sobre o medo da morte. É lógico que dentro do Espiritismo a gente estuda sobre o enfoque da espiritualidade, abrangendo a vida após morte, porque o Espiritismo tem sobre essa técnica, que os espíritos sobrevivem após a morte. Então nós vamos analisar sobre esse enfoque do trauma, não só que ocorre nos espíritos lá do outro lado, como também os espíritos que vêm reencarnar, que nem o Bill falou, e pode trazer lembranças, reminiscências desse trauma, que pode realmente refletir na vida. Muitas pessoas até não sabem, julgam inconscientes, mas já tem algumas pessoas que têm medo da água, que morreram afogados e tal. Tem pessoas do fogo, que nem ele descreveu. Tem pessoas que morreram sob assalto, morte violenta, Existe casos até de retrocognição, que é aqui as pessoas que têm uma rememoração das vidas passadas, descrevem casos que têm a ver com trauma. E geralmente a gente fala sobre trauma, porque é uma situação traumática, que reflete sobre o espírito ou sobre o encarnado, trazendo complicações, Mas necessariamente não tem que ser. Tem casos de pessoas que pode ter simplesmente um déjà vu, um relance, sem que para isso tenha tido qualquer tipo de trauma. Às vezes relembra, eu tive uma vida passada, tal, vivi bem, tal, mas necessariamente não. Mas tem falando tanatofobia, que é medo da morte, realmente é um processo traumático que a gente vai procurar estudar um pouco agora. Bom, eu vou passar agora a bola para o Bill para ele fazer os esclarecimentos dele também. Pois é, segundo a luz da doutrina espírita, a gente já comentou muitas vezes, na questão 728 do Livro dos Espíritos, a gente estuda sobre a lei da destruição.
O que seria isso? É preciso que tudo se destrua para que se reconstrua. Ou seja, na lei de Deus, nada se perde, como diz a lei da física, tudo se transforma. E é preciso que a gente morra, ou seja, o nosso corpo físico, porque a gente não morre, para que se reconstrua. Tudo se renova nas leis de Deus. E como dizia um grande sábio, não existe morte em nenhum ponto do universo, somente existe vida. E a prova disso eu posso passar para vocês. Vocês pegam uma colher de água e vai perceber que tem mais de 100 mil vidas numa colher de água. Você pega um pequeno pedaço de torrão de terra e você vê que ele é capaz de gerar qualquer tipo de semente. Então a vida que existe de uma forma com que as pessoas podem até dizer invisível, mas está visível para todo mundo, pode fazer o teste quem quiser. Então a gente vê que Deus, como disse o próprio Jesus, é um pai de vivo, porque não existe mortes. E o corpo físico, como eu citei, ele tem que ser destruído para se renovar. E a gente cita sobre isso na doutrina espírita, da lei da reencarnação, porque a gente desencarna, passa uns tempos fora do físico e volta a reencarnar. Principalmente a gente que ainda está atrasado, que precisa ter essa experiência de vida física, para que a gente possa se depurar, para que a gente possa se melhorar, crescer cada vez mais. E falando sobre isso também, como eu estava comentando na questão do esquecimento, no livro de Lucas, o evangelista, isso está na Bíblia, tem uma parte em que os discípulos de João Batista chegam para Jesus e Jesus disse: quem dizem que sou? E os discípulos dizem: bom, muitos dizem que é Elias. E aí Jesus disse: em verdade vos digo que Elias já veio e vocês não o conheceram, mas no entanto o mataram, o decapitaram. E quem era Elias? João Batista, ou seja, o João Batizador, que batizou o próprio Jesus no Rio Jordão e batizou outros mais. Agora vejamos bem como é interessante que nem os discípulos de João Batista, ou talvez o próprio João Batista, que era Elias, não sabia que ele era a reencarnação de Elias, mas Jesus sabia. E no entanto a gente vê que João Batista passou por esse processo também do esquecimento, porque senão ele lembrava que numa vida passada ele era Elias. No entanto ele trouxe toda a pureza, João Batista sobrevivia de gafanhoto e mel, segundo os relatos bíblicos, e era uma pessoa extremamente evoluída, com capacidade de conhecimento e até de suportar as coisas terríveis da época, as perseguições e tudo mais. Então a gente vê por aí, como o Espiritismo passa para a gente, como é importante ter o esquecimento. E a gente passa pelo fenômeno da morte, a gente passa pelas provas familiares, pelas nossas existências, que não são poucas, nós temos certeza disso, mas que a gente não lembra. Mas a gente consegue perceber isso através dos nascimentos das pessoas. Um exemplo, nasce pessoa cega, surda, muda. Nasce outra perfeita, bonita, com toda a perfeição. Aonde estaria a justiça de Deus se todo mundo fosse criado no momento do nascimento? Então a gente vê que essas pessoas também, se você sentar com uma pessoa e dizer para ela, o que você foi em vida passada, ela não é capaz de te relatar. Por quê? Porque passou pelo processo do esquecimento. E nós sabemos também, como disse o próprio Jesus, que os nossos piores inimigos são pessoas de nossas famílias, no qual é o nosso convívio. Agora já imaginou vocês, se você souber que a sua mãe foi quem te tirou a vida, no entanto ela te deu a vida. Quem não garante que foi ela quem te tirou a vida? Teu pai, teu irmão ou qualquer ser assim, Então tá aí um dos exemplos que eu quero que vocês raciocinem e vocês vão ter a resposta da sua própria mente, vendo como as coisas se encaixam. E vou passar para o Luiz, ele também vai falar um pouco aí sobre a questão do esquecimento.
Bom, analisando, começando com um assunto em questão que eu vou analisar, que é a tanatofobia, a primeira fase que a gente supõe que deve analisar é o medo que toda pessoa comum que está viva tem sobre o ato da morte em si. Muitas carregam isso como se fosse um fantasma, uma espécie de tormento, temendo um ato que é inevitável, que todos nós vamos passar por isso, que é o fenômeno da morte, né? E a maior parte das pessoas nem pensam sobre isso, tratam isso com tanta naturalidade, né, que nem procuram pensar isso. Mas existe uma pequena parcela que tem um medo meio, vamos dizer assim, um medo meio que inocente da morte, do ato da morte que vem. E pessoas sofrem por antecipação. Então, muitas pessoas ficam realmente com medo de se expor, de sair, de participar da vida, tal, se recolhe, fica em vida mais ou menos como se fosse uma vida retirada, né? Não participa tanto com medo da morte. Bom, esse tipo de medo da morte, que é um medo que acompanha pessoas naturalmente, já tendem a tornar as pessoas um pouco imaturas. As pessoas realmente restringem muito do seu aspecto de participação da vida. Não participam de eventos, não participam das coisas com medo disso. Sem lidar de fobias específicas que pessoas têm, como medo de altura, né? E podemos falar, por exemplo, a fobia de todas as fobias, que é a agorafobia, medo de tudo, né? São pessoas que vivem até em retiro, se retrancam dentro de casa e raramente saem para o mundo, né, com medo do mundo das coisas. A maior parte dessas coisas são psicológicas, são medos, vamos dizer assim, pueris, medos inconscientes, inconsequentes, né? Se a pessoa for analisar profundamente, vai ver que, mas toda fobia é baseada nisso, um medo que à luz da razão não se explica, né? É mais um sentimento dominador, avassalador, que domina o indivíduo e paralisa o indivíduo, né? E evidentemente essas pessoas tendem a adotar uma atitude mais resguardada durante a vida, não participando, nem se expondo, e muito menos deixando de aproveitar as oportunidades que a vida vai, porque grande parte de crises de crescimento vem através dessas participações. De um modo geral, as pessoas já, como pode-se dizer, que estão trabalhando psicologicamente ela mesma, fantasiando um trauma. Essa própria fantasia do trauma já tende a ser, muitas vezes, uma carga pesada para a própria pessoa em questão, né? Que torna ela até mesmo difícil de raciocinar e pensar sobre determinados assuntos. Mas existem os traumas que ocorrem durante a morte, e as pessoas, durante a passagem da morte, podemos falar um pouco sobre eles também, e supõe que grande parte das consciências, quando morrem à luz do espiritismo, vão para o outro lado, sofrem perturbações devido ao estado de morte, que pode dizer que é um trauma também. Grande parte das consciências, segundo as literaturas, né, segundo a gente tem lido, ficam nesse processo de perturbação e esquecimento, né, que é gerado em função de uma morte que ela não está preparada para aceitar ou realmente pensar sobre o assunto ou racionalizar a questão. De um modo geral, existe também as pessoas que depois voltam a reencarnar e relembram desse trauma. Geralmente, a gente fala que é um trauma que repercute na vida através de memórias, relembranças de vida passadas, né? É uma retrocognição. A pessoa costuma fazer algum lance que fala, eu morri em vida passada de determinada coisa. Fala-se que em determinadas mortes, por exemplo, pessoas que morreram enforcadas, costumam ter até alguns sinais físicos, como por exemplo, marcas de cordas, aparentemente que relembram. Não são marcas nítidas, são às vezes até discretas, mas que relembram um tipo de coisa associando com isso. Isso é o que se diz na literatura de muitas pessoas espíritas, né? Sem debater o mérito se vem a ser verdade ou não, é um assunto para se estudar e pensar sobre o assunto, né? Não só essa questão das marcas nítidas que você falou, mas muitos problemas de rouquidão, pessoas que têm problema com a voz e muitas outras coisas, realmente pode ser refletido sobre questões de vidas passadas, né? A gente vê pessoas também que, sem mais nem menos, de repente fica doente num certo local, quer dizer, isso já foi lesado antes, numa vida passada, né? Mas como a gente estava falando da questão do medo da morte, a gente vê também o seguinte, que nessas fases da vida, eu costumo dar um exemplo que uma vez tinha um indivíduo que ele tinha uma missão de reencarnar e ele ia ser descarregador de Zacarias.
Só que com 7 anos de idade, com seu corpo debilitado, ainda não formado completamente, então aquilo era impossível, porque ele era muito fraco para pegar um saco de 60 quilos. Só que com os 18 anos de idade, ele ganhou massa muscular, reforçou o seu físico e aquilo era possível. Então o que acontece? Nas fases da nossa vida, o medo da morte, a tanatofobia, ela até acontece por isso, porque nós temos um instinto de conservação. Ou seja, se nós não temermos, a gente de uma certa forma não conserva também. Então o medo faz parte dessa questão de se prever. Porque senão, se a gente fosse abrir também, vou me arriscar a andar no fio a 50 metros de altura, de repente eu caio e me arrebento, né? Vou fazer uma roleta russa, sei lá se dispara, então quer dizer, eu não sou capaz de fazer isso porque eu tenho medo. Então é uma questão de conservação, um instinto de conservação que é natural no ser. Mas acredito eu, fazendo uso das palavras de Chico, né? Chico Xavier, acredito eu, acima de tudo, na bondade de Deus. E acho que no momento a gente recebe a força, recebe o amparo, a ajuda para passar por esse momento. Que até o presente momento, para mim, acho doloroso, difícil, mas, como eu disse, chegando o momento certo, como eu dei o exemplo do descarregador de Zacarias, né? Quando ele estava no momento de praticar, ele tinha ganhado a força, a massa física para poder, digamos assim, exercer melhor aquela profissão. Então acredito que na nossa velhice também, com o passar dos anos, a gente de uma certa forma vai se preparando para enfrentar esse fenômeno que todos nós passamos. E outra coisa também que é muito animador, que a gente vê nos nossos trabalhos mediúnicos, que muitas pessoas passam por esse fenômeno e não vê, nem se deram conta. E acontece de tantas pessoas desencarnadas que se encontram confusas, sem saber o que é que ocorreu, o que é que está acontecendo. E nós já recebemos muitos desses aqui, buscando esse esclarecimento. E a gente até procura, de uma certa forma, revelar isso com uma certa cautela, para que isso não traumatize, isso não seja um baque para as entidades que aqui nos procuram, né? E então é isso aí, o que a gente passa. Vou passar a bola para o Luiz, ele vai falar também um pouco mais aí sobre a questão da tanatofobia ou do esquecimento. Acrescentando 2 itens, naquilo que falou que é o instinto de conservação, mesmo à luz da estudo da biologia geral, essas coisas, falam que isso foi algo até herdado dos animais, do instinto de conservação. E o medo é natural porque é um mecanismo de proteção, de autossobrevivência e autoconservação do organismo. E também que em vidas, falando em vidas correntes, por exemplo, de atual, os traumas já são elementos que tendem a complicar o desempenho, a evolução psíquica do indivíduo no meio social, ou dizemos assim, no mundo tanto material como espiritual. E imagina-se também que quando vem a morte traumática, que é o assunto da tanatofobia, esses traumas também tendem a repercutir na outra vida, na outra encarnação, como um elemento que tende a complicar o natural desenlace do indivíduo, da mentalidade, do psiquismo da pessoa, né? Aí você fala assim, então por isso que a maioria das pessoas não se lembram da vida passada, justamente por isso. Vem o processo de esquecimento, restringimento, no intuito de a pessoa ficasse realmente centrada no problema, que é a vida atual, não a passada, né? Procura-se limitar então coisas que possam ficar interferindo, só complicando a situação atual. Aí o indivíduo fica centrado na própria personalidade, na própria existência atual, né? Fica restringido àquele processo e forçosamente vai ter que trabalhar mais com aquilo. Supõe-se que no caso de retrocognições, ofendamentos traumáticos, isso vem e muitas vezes causa complicações, né? Nunca, pelo que a gente leu, nunca teve casos realmente que veio a positivo, vieram só negativos, né? E se tiver um rememoramento, foi no intuito da que a própria pessoa no presente viesse a vencer aquele trauma, né? Tivesse um auxílio a mais, né?
para poder, como se diz, pensar sobre o assunto, raciocinar sobre o tema, né? E tirar e poder desassimilar, ou então realmente fazer a catarse, como se diz em psicologia, daquele evento traumático, se destraumatizar, vamos falar assim, né? Livrar-se daquele trauma, né? De um modo geral, o esquecimento é bom, não só favorece a pessoa a se centrar nas atuais circunstâncias e tudo mais, né? E também porque se ficar se relembrando de coisas passadas, a vida não gira mais nas coisas passadas, o foco é presente. Por exemplo, os amigos das vidas passadas, você já não tem mais, eles também não lembram, você fica lembrando de situações em comum que não tem como ser compartilhadas, até por si só não tem como, né? Mas o próprio processo de restringimento é positivo na construção do indivíduo atual, porque foca o indivíduo nas suas crises de crescimento, nas suas experiências de vivências, né? No seu trabalho a ser feito de renovação. Então, o ato de fazer a pessoa se centrar na questão, né, vai evitar todo tipo de dispersão, todo tipo de desfocalização, todo tipo de autocorrupção, de desvio, né, da pessoa ficar desviando da tarefa, né? E tudo isso, aí fala assim, mas e a tanatofobia, o trauma em si, é prejudicial a momento de paralisar o indivíduo? Existem casos avançados que complicam, mas nem tanto. Poderia se falar até de um trauma muito forte que poderia causar alguns processos de loucuras, ou então processos de amnésia, de perda de memória, né? Entendeu? Porque a pessoa, quando tem os traumas, ela tem os apagões, tem os bloqueios de memória, que é também um mecanismo de proteção da psique do indivíduo. Né? Se o indivíduo ficar lembrando de coisas muito traumáticas que aconteceram em vida após vidas, ou antivida, vamos falar assim, né? Pode paralisar o indivíduo com um medo paralisante, né? O medo, quando é muito paralisante, provoca uma perda da razão, da racionalidade, o indivíduo fica completamente catatônico, né? Ele poderia realmente cair num estado em que ele não estaria em condições normais de promover o seu próprio crescimento, a sua própria busca e esclarecimento das questões da vida, né? Entendeu? Mas, de modo geral, tudo isso que a gente vem citando, apesar dessas lembranças, as pessoas em si têm aprendido a superar. Mesmo em pós-traumático, as pessoas tendem a pensar sobre o assunto e discutir. Tem permanecido mais como uma questão intrigante a ser estudada e analisada, mas que não seja, vamos dizer assim, fundamental ou que realmente determine as coisas, mas sim acrescente uma nova faceta para o próprio indivíduo pesquisar e analisar e poder se esclarecer melhor, né? De um modo geral, todos os traumas são assim, tanto em vidas reais ou como essas, têm esse poder de realmente limitar o desenvolvimento do indivíduo, paralisar o indivíduo no seu crescimento pessoal, né? A morte, a tanatofobia é uma delas, mas existem várias coisas, várias questões, né? E o trauma, por ser um evento de razão emocional, mesmo às vezes se racionalizando profundamente, às vezes você não consegue solucionar o problema, porque a base emocional nem sempre cede à razão. A parte emocional do indivíduo, às vezes, tem que trabalhar no nível emocional também, né? Por isso que muitos processos da psicologia de catarse, de autoesclarecimento, outros indivíduos estudar e procurar reconhecer, às vezes não funciona, porque a base emocional tem que ser trabalhada, o trauma tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser eliminado, tem que ser desassimilado e eliminado. Cada vez que você rememora um evento traumático, você já está trabalhando em cima dele. Você está acrescentando, a psicologia chama muito isso de pegar, cada vez que você tem uma memória e remastiga a memória, você está em certo ponto modificando um pouco a essência da memória. Por isso que com o tempo, todos os eventos, mesmo que são traumáticos, os eventos ou coisas, acabam gerando no futuro uma solução melhor. Você passa a racionalizar e assimilar, a emocionalizar o evento de maneira positiva, porque o pensar, o repensar, o reanalisar, trazer à luz das questões, analisar sobre um ângulo diferente, sobre uma nova perspectiva, o indivíduo vai naturalmente amadurecendo o assunto, entendeu? A gente vê a bondade de Deus, que é tão grande para conosco, como você citou. Então, a gente vê que as manifestações das nossas vidas passadas, de todo aquele conhecimento que nós ganhamos, eu até diria que 99% de tudo que nós aprendemos se manifesta nas nossas vidas atuais.
Essas são as provas dos alunos, por exemplo, na escola. De repente a professora passa uma aula de matemática e a gente vê que um indivíduo pega e resolve rapidinho, enquanto o outro, através de tantas explicações, e ele tem dificuldade. Então eu diria que 99% do que vivemos nas nossas vidas passadas se manifesta de forma positiva, trazendo benefício para nós. Eu diria que o trauma seria 1 ou talvez até 2%, porque muito pouco se ouve falar das pessoas com trauma. Normalmente a gente conhece milhares de pessoas e estão todas bem. E quanto a essa questão da tanatofobia, que é o medo da morte, estamos falando aqui hoje sobre isso, mas é um assunto que a gente tem em mente, mas que a gente não vive ele constantemente, porque senão isso seria um tropeço em nossa vida. Isso impediria, digamos assim, que teria pessoas que iriam se suicidar de medo da morte, quer dizer, ela vai cometer a morte de medo da morte. Então as pessoas não têm que viver pensando nisso, viver bitolada nessa questão, mas sim viver a vida intensamente, ver o que a vida nos oferece de oportunidade, de crescimento, de melhora, de trabalho, de lazer, de compartilhamento com os nossos familiares e todos mais, amigos, né? E uma receita que é infalível, como disse Jesus, né? Amar a Deus acima de tudo, teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, sempre fazer o bem, sempre compartilhar com as pessoas, não só na questão material, mas também nas nossas amizades, os nossos conhecimentos. Então isso é viver a vida intensamente, e isso é aproveitar o máximo possível da nossa vida, angariando conhecimento, evolução, melhoramento. E a gente vê que a vida só tem o que é bom para nos oferecer. E quanto a essa questão que a gente está falando da morte, ela não é uma coisa para se ver com peso, mas é sim uma coisa que se vê como oportunidade nova, de renovação, de melhoramento. Muitas vezes os nossos corpos físicos estão como uma roupa que não dá mais para usar, que está tão danificada, tão velha, e a gente precisa trocar. Então digamos que a morte é a troca de roupa. A morte é apenas a curva do caminho para aqueles que ficam aqui. Só não nos vê, mas nós estamos vivos, nós continuamos com os mesmos conhecimentos, com as mesmas qualidades e defeitos, e isso é claro, é nítido, a gente não tem dúvida disso. Então, para você que está aí assistindo um pouco mais sobre essas questões, é uma forma da gente ver a morte com otimismo, porque ela nada mais é do que uma nova chance a cada vez que ela acontece em nossa vida, para os nossos crescimento, melhoramento e tudo mais. E o esquecimento tem também esse benefício, e como se a gente estivesse com ela recomeçando do zero, sem deixar mágoa, sem deixar rancor, para que isso não sirva de tropeço e a gente possa conviver da melhor forma possível